Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter? Nesse vídeo aqui te contar que o presidente Alessandro Barcelos foi antes para São Paulo, antes mesmo da delegação colorada chegar, porque ele teve um compromisso, dar uma entrevista para a galera da ESPN. E ele esteve nos estúdios da ESPN, falou por lá, o quê? Quase uma hora, não chegou a isso, tá? Mas enfim, conversou com os caras. Eu ouvi atentamente várias das principais partes e quero aqui, como sempre, fazer um resumo para tu ficar bem informado do que disse o presidente. Antes, vamos para KTO? KTO.com, não tem aplicativo, é site. Se for fazer o cadastro, usa meu código JBFIL e ganha um bônus. Vai lá no jogo, Campeonato Brasileiro, pega o jogo do Inter e faz o seguinte, uma combinada, uma tripla. Inter e Palmeiras, da Inter. Ambos marcam, pode marcar ali que sim, ambos vão marcar. E bota o seguinte, o primeiro gol vai ser do Inter. O primeiro gol do Inter. Aí sabe o que é? Tá dando? A odd tá dando 12. Se tu botar 10, tu sai com 120. Inter vence. Ambos marcam, ou seja, o Palmeiras também vai marcar, porque, né, é Barueri, mas é a casa dos caras, é o Palmeiras. E o primeiro gol vai ser do Inter. O Inter vai sair na frente e por isso vai ganhar o jogo, mas vai marcar o primeiro gol. Essa é a minha dica pra galera da KTO. Se for lá, usa meu código JBFILHO e ganha uma bonificação, beleza? Gente, olha só, o presidente falou sobre vários assuntos, eu vou aqui tentar resumir. Obviamente que eu fiz a minha colinha, tá lá em jbfilhoreporter.com.br, que é meu blog. Você pode ir lá acompanhar tudo que tem já separado com tópicos pra galera. Mas basicamente, o presidente disse que o trabalho do Cudê é aprovado pela direção e os jogadores estão convictos no trabalho dele. Lembrou que tem uma derrota no ano apenas, 70 e tantos % de aproveitamento, a eliminação pesa, oscilaram na hora que não poderiam e que, claro, teve cobrança por conta disso. Acha que no Rio Grande do Sul existem opiniões que são desrespeitosas ao ser humano e que isso é inadmissível. O presidente chega a dizer, olha, eu acompanho o trabalho de vocês aqui, vejo muita opinião da imprensa nacional e é uma crítica, vocês fazem a crítica, mas é ok. E que no Rio Grande do Sul há opiniões desrespeitosas. Ele não falou exatamente quais seriam essas opiniões, sobre quais jornalistas que desrespeitavam o técnico Eduardo Cudê, o que eles falavam que na sua visão leva a ser um desrespeito, mas ele disse isso. Ele falou, olha, o Abel Neto pergunta para o presidente se existe uma campanha para derrubar o Cudê. Ele falou, não abertamente, mas se percebe que existe uma campanha forte da imprensa para que o Eduardo Cudê seja demitido. Então, basicamente, ele fala em opiniões desrespeitosas e que também não existe algo aberto, mas que eles percebem que existem movimentos da imprensa para que o técnico Eduardo Cudê seja demitido. Mas que isso não vai acontecer, ele bancou, diz que está junto com o treinador e tudo mais. E fez críticas à imprensa, assim como o próprio Eduardo Cudê. Alguém na bancada lembrou assim, dizendo, o Renato já fez isso. Ele, sim, e o tratamento é diferente. Como se o Renato ir bem contra a imprensa, quando o Renato faz, o Renato é aliviado e o Cudê não. Ele não disse com essas palavras, mas deu a entender que seria isso. Bom, sobre árbitros, basicamente, entre outras coisas, ele criticou bastante, dizendo que, e tem até uma situação que é um pouco incoerente, porque o presidente fala assim, olha, o problema é que não há, na formação dos árbitros, uma linearidade. Cada federação forma o seu árbitro, a gaúcha, a mineira, a paulista e tal, e chega no Campeonato Brasileiro, todo mundo apita. E aí um dá uma coisa, outro dá outra coisa, a CBF faz uma semana só de aprimoramento, mas não é suficiente, não dá. Então ele diz assim, tem um problema aqui, e essa padronização precisa. Só que mais adiante, na mesma resposta, o presidente Barcelos chega a dizer o seguinte, olha, se nós aqui no Brasil nós não temos bons árbitros, uma das soluções seria trazer gente qualificada de fora. Só que eu te pergunto, se já tá difícil padronizar no país, imagina trazer caras com culturas da Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Estados Unidos, sei lá, Europa. É complexo, mas tem uma base, é difícil entender, entendeu? Se tu já tá despadronizado aqui, imagina trazer gente de fora. Mas, ao mesmo tempo, o presidente faz uma lembrança que é muito importante, dizendo, olha, os clubes investem milhões, o Inter investe 500 milhões de reais no futebol, e aí tu é comprometido porque a CBF não investe o que tem que investir em árbitro e que acha que até os clubes deveriam destinar uma parte disso para arbitragem, para qualificar, para melhorar e tudo mais. A sua nota foi um posicionamento, que ele fala lá sobre a arbitragem, reclama de algumas questões e diz que ligou para Leila Pereira antes de se manifestar nas redes sociais e disse, falou para ela que não era para condicionar e que ela, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, concorda que tem que priorizar a arbitragem, que tem que falar mais sobre a arbitragem, que tem que falar mais sobre isso, tudo que está acontecendo. Bom, vários outros assuntos foram falados, por exemplo,
O presidente Barcelos acha que as derrotas que aconteceram no Beira-Rio, e ele concordou com os caras da bancada, que tem muitas derrotas de eliminações no Beira-Rio, elas não têm uma única razão específica, tá? Ele disse assim, não é uma questão importante, mas que eles precisam retomar a força dentro de casa, concorda que precisam voltar a criar aquela atmosfera do torcedor com o estádio Beira-Rio e que de alguma maneira eles precisam mostrar isso para os jogadores precisam entender a importância que tem no estádio Beira-Rio. Mas que eles estão trabalhando, que isso não é de agora, da sua gestão, indicou que seria, vem de muitos anos, mas que eles estão tentando mostrar a força do Beira-Rio para os jogadores e fazer esse entendimento. Comemorou que o Inter vai fazer o maior superávit da sua história e que é uma retomada do clube diante de um clube que tá lá em cima da tabela, né, que tá brigando. Ele disse, olha, nós batemos muitas vezes na trave, nós chegamos perto no Campeonato Brasileiro em outras vezes, chegamos em semifinal de Copa Libertadores da América, mas que agora o Internacional está mais perto de título. Ele disse assim, eu tenho certeza que nós estamos muito mais perto das vitórias do que estávamos há 5, 10 anos atrás. E que esse elenco não é um elenco que agora está sendo badalado, e que os caras da ESPN elogiaram pra caramba, dizendo assim, olha, presidente, o senhor contratou Borré, contratou Alário, trouxe Thiago, trouxe Fernando e tal. Ele disse, não, mas não é de agora. Nós já estamos ali com o Rocher, com o Ener Valencia, com o Alan Patrick, com o Maurício. E citou vários dos jogadores, o Mercado, o René. Ele foi citando Bustos. É um elenco que está sendo construído lá de trás. E ele não é só para agora. Esse é um elenco que pode perdurar por mais tempo para o Inter. Então acaba sendo um elogio para as contratações, mas também uma lembrança de que, ó, nós não vamos agora, não é? 2024 o Inter decidiu que teria um baita de um elenco. Não, esse elenco já está sendo construído há mais tempo. O grupo tá fechado para reforços nesse momento, o que indica que até sexta-feira, tem pouquíssimo tempo, né? Não devem chegar novidades, não devem chegar contratações, mas que sim, mais para metade do ano o Inter deve automaticamente fazer contratações, buscar jogadores, trazer pontualmente atletas, e ficou meio subentendido, não foi com essas palavras, mas que o Inter vai trazer zagueiro. Por quê? O Inter quer zagueiro e a gente sabe que não serão muitas contratações na janela de julho, mas um zagueiro deve vir. E aí a gente fala sobre o Robert Renan. Ficou muito nítido que o Robert Renan vai permanecer, ele banca essa permanência, diz que conversou com ele e cobrou o jogador, mas diz que o jogador tem vontade de dar a volta por cima, que o Inter ainda acredita na recuperação dele nesta temporada. Ele falou o seguinte, olha, esse tempo de reflexão, e o Robert Renan tá de volta, tá concentrando lá pro jogo contra o Palmeiras, esse tempo era importante, até para ele entender o quanto que era impactante pro torcedor não ganhar nem estadual, e ele sabe que ele errou e ele precisava desse tempo para refletir e assimilar tudo no lugar. Mas se ele está disposto a dar a volta por cima e ele é bom jogador e o Inter acredita nele, vão dar mais uma chance, vão seguir nele. E ele disse, olha, agora é preciso entender que é uma nova etapa, eu acredito muito no potencial dele e ele ainda vai dar resposta nesta temporada. Então, é basicamente isso. Desde o presidente começando com a aprovação e bancando o trabalho do Kudê, passando pelas críticas que ele considera, inclusive, inadmissível porque são desrespeitosas, que há uma campanha da imprensa para derrubar o Kudê, ele falou isso, é importante relatar aqui que esse é o pensamento dentro do mandatário máximo do clube. Que mais? Falou sobre priorizar brasileiro, aquela história, o Inter vai dar uma atenção especial pro brasileiro também, mas não tem uma coisa pré-definida, vai depender, daqui a pouco tem uma semifinal de Sul-Americana, o Inter também vai pensar na Sul-Americana. Mas ficou nítido que o brasileiro tem olhos diferentes e tudo mais, e ele acredita que estão mais próximos da vitória por conta disso que falou. Ele garante que vem preparando o Inter para montar esse elenco muito bom que tá aqui, que os caras da ESPN também elogiaram, que todo mundo coloca como elenco que vai disputar título. Ele disse, não foi de agora, já é de um bom tempo. Enfim, basicamente um pequeno resumo aqui, mas tem muito mais coisas que ele falou, acho que isso é o que de mais importante foi dito nessa entrevista, beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.